Naquela manhã, no 77º dia de guerra, o Irã leu a declaração de Trump e decidiu respondê-la antes que ele pudesse torná-la real. Não por meio de um telegrama diplomático, não através de um intermediário paquistanês, não em uma coletiva de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, mas no Estreito de Hormuz, com 23 embarcações rápidas de ataque da Guarda Revolucionária Islâmica, partindo simultaneamente de Bandar Abbas e da ilha Qashm. Com 2 F-14 Tomcats que vinham voando em silêncio eletrônico no rumo 031 desde alguns minutos antes. Com 2 mísseis Shahab-3 que estavam sobre seus lançadores desde as primeiras horas daquela manhã, quando a ordem de operações foi transmitida do Comando Estratégico da Guarda Revolucionária aos comandantes de bateria em Bandar Abbas. Tudo cronometrado para chegar à posição do USS Abraham Lincoln 30 minutos após a declaração de Trump, que havia sido publicada no Truth Social ainda de manhã cedo. 30 minutos separavam a ameaça de um grande golpe vindo do Irã da resposta iraniana, chegando à posição do Lincoln na forma de tudo o que o Irã ainda tinha. O Irã não estava tentando vencer aquele confronto. Estava tentando tornar impossível para Trump recuar da ameaça, porque Trump havia dito que um grande golpe viria do Irã. E se o Irã atacasse o Lincoln e o Lincoln fosse atingido, Trump não poderia chamar aquilo de uma carícia. Trump não poderia estender o cessar-fogo novamente. Trump não poderia dizer ao intermediário paquistanês para continuar tentando. Os bombardeios recomeçariam naquela noite em um nível de intensidade muito maior do que antes. O Irã não estava tentando afundar o USS Abraham Lincoln. Estava tentando forçar a decisão que encerrasse a guerra nos termos iranianos. Não um acordo negociado, mas uma retomada completa do combate que o público doméstico iraniano leria como a América perdendo a paciência e escalando, em vez do Irã capitulando diante de termos completamente inaceitáveis. O ataque que chegaria naquela manhã não era uma operação militar. Era um cálculo político lançado em forma de míssil. No Centro de Informações de Combate a bordo do USS Abraham Lincoln, a tenente-comandante Yara Salehi vinha observando o ataque se construir desde as primeiras horas da madrugada. Não as embarcações rápidas, não os F-14, os lançadores de mísseis balísticos. A sequência de emissões pré-lançamento de 2 sistemas Shahab-3, ativando-se simultaneamente horas antes do amanhecer. A assinatura específica do pré-resfriamento do oxidante de combustível líquido, iniciando-se 4 horas antes de um lançamento planejado. 4 horas de preparação pré-lançamento que lhe disseram, no exato momento em que detectou as ativações, quando exatamente os mísseis seriam disparados e para onde exatamente seriam apontados. Porque 2 sistemas Shahab-3, ativando-se simultaneamente no rumo 031, a partir da posição do Lincoln no Golfo Central, com uma linha do tempo de preparação de combustível de 4 horas, significava que os mísseis disparariam no momento em que Trump publicasse sua declaração, e o alvo era o Lincoln. Ela arquivou um relatório minutos depois de detectar a ativação. A resposta voltou cerca de 25 minutos mais tarde. Registrado e anotado. Atividade de lançadores de mísseis balísticos sendo avaliada no nível do teatro. Continue monitorando. Ela vinha continuando a monitorar por quase 4 horas. Então ela viu os contatos térmicos dos F-14 aparecerem no rumo 031. 2 contatos, a 600 pés, a 480 nós, em silêncio eletrônico. Ela arquivou um segundo relatório. A resposta voltou minutos depois. Registrado e anotado. Avaliação em andamento. Logo em seguida, ela tinha as assinaturas de partida das embarcações rápidas saindo de Bandar Abbas e da ilha Qashm. 23 contatos. Ela não arquivou um terceiro relatório. Transmitiu diretamente ao contra-almirante Callaway. Senhor, venho observando este ataque se construir desde as primeiras horas da madrugada. 2 sequências de pré-lançamento do Shahab-3 ativas há 4 horas. A preparação de combustível de 4 horas significa que os mísseis disparam em aproximadamente 3 minutos. 2 contatos térmicos de F-14 no rumo 03. Detectados há mais de 10 minutos. 23 partidas de embarcações rápidas de Bandar Abbas e da ilha Qashm nos últimos minutos.
Este é um ataque coordenado de 3 eixos contra o USS Abraham Lincoln. Chegada prevista em 30 minutos a partir da declaração publicada no Truth Social. Arquivei 2 relatórios. Ambos voltaram registrados e anotados. Não estou arquivando um terceiro. Estou transmitindo diretamente porque os mísseis deixarão seus trilhos em aproximadamente 3 minutos. E 3 minutos não são suficientes para um relatório voltar. Callaway leu em 6 segundos. Pegou o circuito do CENTCOM. Senhor, leia o que estou encaminhando. Leia agora. O CENTCOM leu em 14 segundos. A resposta voltou em 31 segundos. Armas livres. Todas as unidades da formação. Autoridade total de engajamento. Protejam o Lincoln. Callaway transmitiu ao circuito da formação segundos depois. Todas as unidades do grupo de ataque, aqui é o Lincoln real. Armas totalmente livres. 3 eixos coordenados se aproximando. 2 mísseis balísticos, Shahab-3, lançando em aproximadamente 90 segundos. 2 contatos F-14, no rumo 0. 3-1, ataque iminente. 23 contatos de embarcações rápidas em 2 eixos. Gonzales, assuma os F-14 e o setor norte das embarcações rápidas. Nietzsche, assuma o setor sul das embarcações rápidas. Os sistemas orgânicos do Lincoln assumem os mísseis balísticos. Todas as unidades executem imediatamente. Não esperem coordenação adicional de minha parte. Executem. Em pouco mais de 30 minutos, tudo o que o Irã havia decidido lançar naquela última manhã do cessar-fogo ou mudaria a guerra ou fracassaria em mudar qualquer coisa. Para entender o que o Irã construiu naquelas horas de madrugada, é preciso entender o que disparar simultaneamente mísseis balísticos, F-14 e 23 embarcações rápidas contra um grupo de ataque de porta-aviões realmente faz ao quadro de defesa antimíssil do teatro. Porque um míssil balístico Shahab-3 não é a mesma ameaça que um míssil antinávio Nur. Um Nur raspa o mar a 8 metros de altitude e entra rápido e baixo, desafiando as sequências de engajamento do Phalanx e do SM-2. Um Shahab-3 vem de cima, deixa a atmosfera e reentrada a um ângulo íngreme a Mach 3. O sistema de defesa antimíssil SM-3 Bloco 2 foi projetado exatamente para essa ameaça. O Abraham Lincoln tinha o SM-3 Bloco 2 em sua configuração de defesa antimíssil de teatro. O SM-3 havia derrotado ameaças da classe Shahab-3 em todos os engajamentos de teste realizados nos anos anteriores. O problema que o Irã embutiu no ataque com os Shahab-3 não eram os mísseis em si. O problema era a simultaneidade, porque a sequência de engajamento do SM-3 para 2 reentradas simultâneas de Shahab-3 exigia que o radar SPU-A6 mantivesse rastreamento em 2 veículos de reentrada de alta velocidade simultaneamente, enquanto também mantinha rastreamento em 2 contatos de F-14 no rumo 031 e em 23 contatos de embarcações rápidas em 2 vetores de aproximação de superfície. O SPY-6 conseguia fazer tudo isso. O computador de controle de fogo Aegis conseguia fazer tudo isso. O que nem o SPY-6, nem o computador Aegis foi projetado para fazer simultaneamente era alocar soluções de controle de fogo em 3 eixos de ameaça ao mesmo tempo, enquanto o comandante tomava decisões de sequenciamento de engajamento em tempo real. O Irã não estava tentando superar o SM-3. Estava tentando saturar a largura de banda de tomada de decisão do comandante do grupo de ataque nos 90 segundos entre o lançamento do Shahab-3 e o momento em que as soluções do SM-3 precisariam ser comprometidas. Se a atenção de Callaway estivesse nos F-14 no momento exato em que os Shahab-3 deixassem seus lançadores, as soluções do SM-3 se construiriam com 1 segundo de atraso. 1 segundo de atraso contra um veículo de reentrada a Mach 3 muda a geometria de interceptação em 900 metros. Os mísseis balísticos eram a parte do ataque em que o Irã realmente contava. Os F-14 e as embarcações rápidas eram a parte que consumiria o segundo que o Irã precisava. Os mísseis balísticos Shahab-3 lançaram. Os 2 lançadores transmitiram sua telemetria final segundos depois de atingirem o momento previsto.
Os mísseis deixaram seus trilhos simultaneamente. Salehi tinha os transientes de lançamento 2 segundos após o lançamento. Ela vinha construindo as soluções de controle de fogo do SM-3 desde que transmitiu ao almirante 3 minutos de construção de soluções enquanto aguardava os Shahab-3 dispararem. Ela ativou a sequência de engajamento de defesa antimíssil de teatro 3 segundos após os mísseis lançarem. O radar SPI-6 adquiriu ambos os veículos de reentrada em rastreamento de alta atmosfera segundos depois. O SM-3 Bloco 2 lançou visando o primeiro Shahab-3. O segundo SM-3 lançou 3 segundos depois, visando o segundo Shahab-3. Ambos os SM-3 estavam no ar antes que os radares AWG-9 dos F-14 ficassem ativos. As soluções do SM-3 foram comprometidas antes que os F-14 do Irã ficassem ativos. O segundo que o Irã contava nunca se materializou, porque Salehi tinha 3 minutos de construção de soluções antes dos lançamentos, e as soluções foram comprometidas antes que os F-14 pudessem consumir a largura de banda que o Irã precisava. O primeiro SM-3 alcançou o primeiro veículo de reentrada do Shahab-3 em alta atmosfera, minutos após o lançamento. O veículo de interceptação do SM-3 impactou o veículo de reentrada do Shahab-3 diretamente a uma velocidade de fechamento de Mach 9,4. O primeiro Shahab-3 se despedaçou na alta atmosfera. Nenhum destroço atingiu a superfície. Nenhuma ogiva chegou perto do Lincoln. Primeiro míssil balístico destruído. O segundo, SM-3, alcançou o segundo Shahab-3 5 segundos depois, mesmo resultado. O segundo Shahab-3 se despedaçou na alta atmosfera. Sem destroços, sem ogiva. Segundo míssil balístico destruído. Ambos os mísseis balísticos, Shahab-3, lançados simultaneamente, foram eliminados em pouco mais de 3 minutos, do lançamento à destruição na alta atmosfera, antes que qualquer um chegasse perto do envelope defensivo do Lincoln. Callaway leu as confirmações de interceptação do SM-3 e não pausou. Olhou para seu display tático. Os AWG-9 dos F-14 ficaram ativos segundos depois dos lançamentos. Os mísseis Phoenix já estavam em curso. Os contatos das embarcações rápidas estavam dentro de 8 milhas náuticas por 2 lados. A ameaça balística estava eliminada. O combate cinético ainda estava acontecendo. O USS Gonzales vinha construindo soluções de SM-6 contra os contatos dos F-14 no rumo 03-1 desde o momento em que Salehi havia sinalizado pela primeira vez os contatos térmicos em sua transmissão. 12 minutos de construção de soluções. A mesma qualidade de construção de soluções que havia derrotado os mísseis Phoenix dias antes, a mais de 20 milhas náuticas. Park disparou o primeiro SM-6 3 segundos após os AWG-9 ficarem ativos, a 21 milhas náuticas. A solução de controle de fogo era a melhor que ela já havia tido contra um ataque Phoenix, porque 12 minutos era mais tempo do que ela havia tido antes do primeiro míssil disparar. O primeiro SM-6 alcançou o primeiro Phoenix segundos depois. O SM-6 detonou a 8 metros do primeiro míssil Phoenix, dentro do raio letal de fragmentação por 42 metros. Primeiro Phoenix destruído. O segundo SM-6 lançou 4 segundos depois. Alcançou o segundo Phoenix e detonou a 11 metros do segundo míssil Phoenix. Segundo Phoenix destruído. 2 Phoenixes do F-14, líder eliminados. 2 Phoenixes do F-14, ala ainda em curso. O terceiro Phoenix mirava o USS Abraham Lincoln diretamente, não o Gonzales, não o Nietzsche, o Lincoln, o porta-aviões, o alvo em torno do qual todo o ataque foi construído. Park tinha a emissão do buscador do terceiro Phoenix em seu display passivo. Frequência ágil em fase terminal. A solução padrão de controle de fogo do SM-6 degradaria contra a frequência ágil em fase terminal, porque as atualizações de rastreamento de controle de fogo não conseguiam acompanhar os saltos de frequência na velocidade de fechamento terminal. Ela substituiu manualmente a solução de interceptação do terceiro SM-6
e inseriu uma geometria corrigida baseada na manobra de correção terminal prevista do Phoenix, em vez de seu vetor de aproximação atual, 4 segundos para inserir. Ela inseriu em 3. O SM-6, corrigido manualmente, lançou e alcançou o terceiro Phoenix logo depois. A interceptação foi limpa. O SM-6 detonou a 6 metros do terceiro míssil Phoenix. Terceiro Phoenix destruído. 6 metros do míssil que mirava o Lincoln. O quarto Phoenix também mirava o Lincoln, também com frequência ágil, mesma substituição manual de geometria. Park construiu em 4 segundos e disparou o quarto SM-6. O SM-6 alcançou o quarto Phoenix e detonou a 9 metros do quarto míssil Phoenix. Quarto Phoenix destruído. 4 Fênixes de 2 F-14. Todos os 4 destruídos. Nenhum alcançou o Lincoln. A seção de CAP dos F-35C disparou contra os 2 F-14 agressores. Ambos os Tomcats se despedaçaram dentro de 11 segundos. 2 Tomcats eliminados. Ameaça aérea eliminada 2 minutos e 16 segundos após os AWG-9 ficarem ativos. 23 contatos de embarcações rápidas. 2 eixos. 2 contratorpedeiros. O USS Gonzales tinha 11 contatos no setor norte. O USS Nietzsche tinha 12 contatos no setor sul. Ambos os contratorpedeiros estavam executando engajamentos de superfície simultâneos, enquanto os combates de mísseis balísticos e de F-14 ainda estavam em andamento. Park dividiu sua atenção entre as soluções de SM-6 para o ataque dos F-14 e o rastreamento dos contatos de embarcações rápidas no setor norte. Ela não entregou o setor norte à seção de CAP, porque a seção de CAP estava comprometida com os AMR-AAMS de fuga dos F-14. Ela tratou dos contatos de embarcações rápidas do setor norte com o MK-45, o Phalanx e os ESSMs restantes, salvo de ESSM, 4 mísseis, 3 abatimentos, uma falha. Fogo de artilharia do MK-45, 4 disparos, 3 abatimentos. Travamento do canhão, 2 contatos restantes no setor norte, dentro de 3,9 milhas náuticas. O canhão voltou à operação 20 segundos depois. 20 segundos de travamento contra 2 contatos. A 55, nós custaram 0,3 milhas náuticas. Os contatos estavam dentro de 3,6 milhas náuticas quando o MK-45 retomou o fogo. 2 disparos, 2 abatimentos. Setor norte limpo. O Webb tinha os 12 contatos do sul simultaneamente. Salvo de ESSM 3 segundos após o salvo do setor norte de Park, 4 mísseis, 3 abatimentos, uma falha. Fogo de artilharia do MK-45, 4 disparos, 4 abatimentos. 4 mais, 3 abatimentos, uma falha. O Phalanx ativou no contato sobrevivente dentro de 2,1 milhas náuticas. 3 sequências de rajadas. 2 abatimentos. Um contato sobrevivente a 0,9 milhas náuticas do casco do Nietzsche. O Phalanx disparou novamente. 2 rajadas a mais. A segunda rajada encontrou a seção do motor. O contato parou a 0,8 milhas náuticas do casco do Nietzsche. Imobilizado na água. Setor sul limpo. Todos os setores limpos. Callaway leu o quadro completo de engajamento. 2 mísseis balísticos Shahab, 3 destruídos na alta atmosfera. 4 mísseis Phoenix destruídos. 2 F-14 Tomcats destruídos. 23 embarcações rápidas destruídas ou paradas. 0 danos ao USS Abraham Lincoln. 0 danos ao USS Gonzales. 0 danos ao USS Nietzsche. 0 baixas em toda a formação. Ele ficou com aquilo por 5 segundos. Pegou o circuito para Salerri. Tenente Comandante Salerri, percorra comigo as primeiras horas desta madrugada. Salerri olhou para seu display. A sequência de pré-lançamento do Shahab 3 que havia detectado antes do amanhecer. O primeiro relatório arquivado minutos depois. Registrado e anotado 25 minutos depois. O segundo relatório arquivado quando os contatos dos F-14 apareceram. Registrado e anotado 7 minutos depois.
A transmissão direta a Callaway, porque 3 minutos não era tempo suficiente para um relatório voltar. Senhor, detectei as sequências de pré-lançamento do Shahab-3 nas primeiras horas da madrugada. Pré-resfriamento de oxidante de combustível líquido, específico dos sistemas Shahab-3. Linha do tempo de preparação de 4 horas. Eu sabia naquele momento que os mísseis disparariam ao amanhecer e sabia para onde estavam apontados. Arquivei um relatório logo depois. Voltou registrado e anotado. Arquivei um segundo quando tive os contatos dos F-14, registrado e anotado. Transmiti diretamente ao senhor, porque não iria arquivar um terceiro relatório que voltaria registrado e anotado enquanto os mísseis estavam a 3 minutos de deixar seus trilhos. Callaway ficou em silêncio por 8 segundos. A senhora detectou a preparação de lançamento 4 horas antes de dispararem. Sim, senhor. A senhora tinha o perfil completo do ataque antes de qualquer arma estar no ar. Sim, senhor. A senhora construiu as soluções do SM-3 durante aqueles 3 minutos entre sua transmissão e o lançamento. Sim, senhor. E as soluções foram comprometidas antes que os F-14 ficassem ativos. Sim, senhor. Porque esse era o segundo que o Irã contava. Se os F-14 ficassem ativos antes de as soluções do SM-3 serem comprometidas, o consumo de largura de banda teria atrasado o compromisso em 1 segundo. 1 segundo contra uma reentrada, a Mach 3 muda a geometria de interceptação em 900 metros. Comprometia as soluções 13 segundos antes de os AWG-9 dos F-14 ficarem ativos. 13 segundos de margem. Callaway leu aquele número por 3 segundos. 13 segundos. Sim, senhor. Ele baixou o circuito. Pegou a linha do CENTCOM. Senhor, preciso informá-lo sobre algo. O ataque ao Lincoln esta manhã foi projetado em torno de 1 segundo de saturação de largura de banda entre o compromisso do Shahab-3 e a ativação dos F-14. 13 segundos de margem evitaram a saturação. Essa margem de 13 segundos existe porque uma oficial detectou o pré-lançamento do Shahab 3-4 horas antes e construiu as soluções do SM-3 ao longo de quase 4 horas, enquanto 2 relatórios voltavam registrados e anotados. O CENTCOM ficou em silêncio por 4 segundos. Depois, uma frase. Me dê o nome dela. Na Casa Branca, horas depois, Trump leu o resumo do engajamento. Leu por 11 segundos. Baixou o papel. Pegou o telefone para seu conselheiro de segurança nacional. Uma frase, eles tentaram responder à minha declaração de grande golpe com tudo o que tinham de sobra. Uma frase de volta, senhor, eles dispararam mísseis balísticos, jatos e embarcações rápidas simultaneamente contra o Lincoln. Tudo foi parado. Trump ficou em silêncio por 4 segundos. Depois, uma palavra. Bom. Baixou o telefone. Pegou o Truth Social. Digitou 4 palavras. Eles tentaram de novo. Então baixou o telefone. Ele não digitou o que estava pensando. O que estava pensando era que o Irã havia disparado tudo o que tinha contra o Lincoln na manhã em que ele ameaçara com um grande golpe. E o tudo do Irã foi parado, e o cessar-fogo ainda estava tecnicamente em vigor, e o acordo ainda era teoricamente possível, e o grande golpe ainda era uma ameaça que ele não havia precisado tornar real. Ele não digitou isso. Digitou 4 palavras e baixou o telefone. No Centro de Informações de Combate, Saleh redigiu o registro de engajamento. Sequências de pré-lançamento do Shahab, 3 detectadas de madrugada. Relatórios arquivados em seguida e horas mais tarde, ambos registrados e anotados. Transmissão direta ao almirante Callaway, minutos antes dos lançamentos. Soluções do SM-3 comprometidas antes da ativação dos AWG-9 dos F-14. Shahab-3 lançados simultaneamente. Ameaça balística eliminada em pouco mais de 3 minutos. AWG-9 ativos 13 segundos após o compromisso das soluções. 4 mísseis Fênix destruídos pelo SM-6. 2 F-14 destruídos pela seção de CAP. 23 contatos de embarcações rápidas eliminados pelo Gonzales e pelo Nietzsche. Todas as ameaças eliminadas. 0 danos. 0 baixas. Ela acrescentou 4 linhas ao final. O Irã disparou mísseis balísticos contra o Lincoln na manhã em que Trump ameaçou com um grande golpe vindo do Irã.
O ataque foi projetado para tornar a ameaça real, forçando um acerto que removesse a capacidade de Trump de chamar qualquer coisa de uma carícia. O ataque falhou porque as soluções do SM-3 foram comprometidas 13 segundos antes de os F-14 ficarem ativos. 13 segundos é a margem entre o cessar-fogo sobreviver ao 77º dia e os bombardeios recomeçarem a um nível de intensidade muito maior do que antes. O grande golpe não aconteceu esta manhã. Ainda é uma ameaça. A margem é 13 segundos. A guerra ainda é o que vier depois de 13 segundos de margem.